É sabido por todos que a obesidade é um fenômeno crescente e preocupante. Há alguns tipos de tratamento para a obesidade, incluindo a cirurgia. Quem vai falar para nós sobre a cirurgia da obesidade é o Dr. Eladio Feitosa, que é professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC, e junto com os professores Luiz Moura e Raine Machado, esses são precursores desse tipo de cirurgia no estado do Ceará. Olá a todos, eu sou Eladio Feitosa, cirurgião geral, professor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará e também cirurgião do Núcleo do Obeso. A nossa conversa hoje vai ser sobre obesidade e suas formas de tratamentos, principalmente o tratamento cirúrgico. Inicialmente é preciso entender que a obesidade hoje é vista como uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde já fez essa definição. Isso quer dizer que nós temos essa condição espalhada em todo o mundo. É importante também saber que a obesidade aumenta muito o risco de doenças para os pacientes que a portam. Tanto é assim que ela impacta no número de doenças cardiovasculares e aumento de mortalidade. Em se tratando de tratamento cirúrgico, é fundamental que nós chamemos atenção para a existência de diretrizes que determinam as condições e os requisitos para esse tratamento. Essas diretrizes aqui no nosso país, elas são originadas do Conselho Federal de Medicina, através de suas resoluções, e também são apoiadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Nunca deve-se iniciar o tratamento da obesidade com uma indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica ela é reservada para uma fase mais adiantada do processo terapêutico. A obesidade ela é classificada em grupos, através da medida de um índice chamado Índice de Massa Corporal, ou IMC, que é dividirmos a altura, ou melhor, o peso do paciente pela altura ao quadrado. Isso aí é dividido em faixas. A faixa da obesidade mórbida, antigamente denominada assim, e que hoje é a obesidade grau 3, é quando esse resultado é de 40 kg por metro quadrado para cima. As faixas anteriores, a obesidade grau 2 ficando entre 35 e 40 e a obesidade grau 1 ficando entre 30 e 35. As doenças associadas interferem muito também na indicação dessa cirurgia e principalmente como essas doenças estão sendo controladas clinicamente. É importante que a gente leve em conta que existem alguns fatores relacionados à idade e à duração da doença obesidade. Ela deve estar estável há pelo menos 5 anos e ela deve ter pelo menos 2 anos contínuo de tratamento clínico, com acompanhamento endocrinológico, psicológico, nutricional, para que se cogite uma indicação cirúrgica ante o insucesso destas medidas. As operações elas são divididas de acordo com o seu mecanismo de funcionamento e hoje nós temos as técnicas enquadradas em técnicas restritivas, cuja principal é a gastrectomia vertical ou sleeve. Temos as técnicas com restrição predominando sobre desabsorção, que a técnica principal é o bypass gástrico, ou como chamam popularmente, a redução de estômago, e algumas técnicas cirúrgicas onde predomina a desabsorção associada a um componente menor de restrição. Essas operações podem ser realizadas hoje por videolaparoscopia e até mesmo por cirurgia robótica, o que diminui muito a agressão cirúrgica, melhora a recuperação do paciente e estabelece-se aí um menor grau de agressividade cirúrgica. É importante salientar que as operações são meramente ferramentas que irão ajudar o paciente no controle da sua doença e na melhoria do seu peso. Também pode interferir na evolução das doenças associadas, fazendo com que estas venham a desaparecer, não necessitando mais de medicamentos, ou se permanecerem, serão controladas de uma maneira muito mais fácil. Mais recentemente surgiu a terminologia cirurgia metabólica. É uma indicação que é reservada a pacientes diabéticos que estão ficando com controle clínico difícil, mas que não são obesos
mais severos. Ele citou-se uma faixa de obesidade entre 30 a 35 de IMC, o que seria obesidade grau 1. E os efeitos das técnicas são as mesmas da obesidade, eles trabalham no sentido muito mais de melhorar essas doenças sem ter uma repercussão tão intensa na perda de peso. Exercício físico, estado mental equilibrado, dieta orientada, são sempre fatores importantes e que devem ser levados em conta. Os pacientes vão se beneficiar muito bem se eles sintonizarem com essa nova proposta de estilo de vida, e aí as suas cirurgias, como ferramenta que são, irão propiciar a eles o alto rendimento que eles esperam, e com isso a melhoria da qualidade de vida e um ganho em saúde. Agradeço ao Dr. Eladio Feitosa, que falou para nós sobre cirurgia da obesidade. Próxima semana, segunda-feira, vamos falar sobre o Dia Nacional da Hipertensão Arterial. Até lá!